Se a gente voltar 4 anos atrás para a gente entender, criar um ICP, posicionamento de produto, analisar as principais objeções, quanto tempo que a gente levava para fazer isso? Hoje eu consigo pegar caos de 400 vendedores, tudo de uma vez eu consigo traçar quais são os concorrentes mais observados, mais mencionados, quais são as principais objeções, quem está sendo o meu principal blocker, e eu já consigo criar uma estratégia de posicionamento e distribuição baseada nisso. E às vezes com 10 pessoas hoje eu consigo escalar em mais de 100 vezes. Seja bem-vindo à nova edição do LusaCast. Eu gostaria primeiro de agradecer ao Thiago e à Priscila por darem essa responsabilidade para mim de ser host convidado dessa primeira edição. E para isso eu quis chamar um amigo meu para a gente ter um bate-papo, para a gente conversar um pouco. Além de ser meu amigo, ele é CMO da OnFly, Vinícius Ribeiro. Tem uma história muito legal, eu vou falar muito sobre a história dele, mas eu gostaria que ele se apresentasse, porque assim, o currículo é gigante, as entregas maiores ainda, mas tá contigo, Vinícius. Poxa, Cláudio, obrigado pelo convite, galera da Lusa. É uma honra estar aqui estreando a nova edição. Falando um pouco sobre mim, sou CMO da OnFly. Comecei minha carreira lá como estagiário, mas já tive várias coisas, assim como você mencionou no currículo. Já fui recepcionista de hotel, já fui atendente de call center, já fui bichinho de pelúcia da Netmóveis, então já fiz várias coisas ao longo da minha carreira, mas nos últimos 9, 10 anos ali, comecei a transitar ali mais para o marketing. Tenho formação em bacharel em turismo e marketing pela UFMG, Boston College, e uma pós-graduação lá na SPM também. E obrigado mais uma vez aí pelo convite. Pô, que legal. O Vinícius tem uma história que é uma das mais legais que eu gosto de contar, que é o cara que ele saiu do layoff e ele virou CMO. A história Claro. é muito legal. Quando eu te conheci, foi exatamente num papo que você fez um papo entre CMOs, diretores de marketing, tudo que você apresentou sua história. E aí eu queria que você contasse um pouco sobre como que foi isso de ser layoffado para CMO da própria empresa. Perfeito. Minha carreira em marketing, assim como eu mencionei, ela começou ali na Onfly, ali em mais ou menos 2019 que eu comecei a atuar de fato, bem no início ali da Onfly. A Onfly era hoje uma empresa com mais de 1.000 colaboradores, na época eram somente 10, 15 pessoas, e era Vinícius S.A. Então eu tocava basicamente tudo que era relacionado a marketing, comunicação ali na empresa. O Marcelo foi um grande professor, Marcelo CEO hoje da Onfly. E com 2 meses, tive a honra de ter sido promovido para analista já e cuidava de toda essa parte ali da empresa. Só que coincidentemente em 2020, abril de 2020, veio a pandemia e talvez a primeira coisa que todo mundo fez, né, foi parar de viajar, foi, se reclusar em casa, e nosso ICP eram empresas de tecnologia, startups, que talvez tenham sido as primeiras aí a fazer esse movimento, a ir para o Meet, ir pra uma videochamada, videoconferência, e a gente viu 99% da receita simplesmente sumir, evaporar em uma semana. Então, a gente já estava com 25 pessoas ali naquele momento, e já estava todo mundo de casa, e eu lembro claramente das câmeras se desligando ali, porque todo mundo estava chorando, ninguém estava, eh, conseguindo, né, suportar aquele momento, nem mesmo os founders, então foi um momento bem desafiador, bem difícil. E eu lembro claramente que depois, durante o videochamada, o Marcelo me mandou um link, no privado. E eu entrei, e eu acho que foi, sendo bem vulnerável, foi ali que a gente começou a desabar de chorar, porque não tinha o que ser feito, era uma startup 100% bootstrap. E exatamente no mês da pandemia, ali em abril, onde que todo mundo começou a ir para casa, era o primeiro mês onde os founders iam receber o primeiro salário, depois de quase um ano ali de execução. E não tinha como, não tinha caixa. Aí talvez tenha sido meu primeiro aprendizado ali em marketing, né, porque não adianta você fazer uma estratégia de comunicação, não adianta você, criar uma estratégia de aquisição se a empresa não tem caixa, se a empresa, não tem um fluxo de caixa, se você não está olhando ali para o P&L. Então, entendi ali que marketing deveria olhar para o negócio, mas uma frase que o Marcelo me falou naquele momento foi: "Vini, um dia a gente vai voltar a trabalhar junto". E isso se cumpriu, né, não naquele momento. A empresa ali no Confly quase que voltou da estaca zero, ali com 3 pessoas de tecnologia, focado totalmente em produto, olhando para ICP.
mas em executar um produto, porque em algum momento a pandemia iria passar. Então era a única certeza ali que aquilo ali era algo temporal. E nesse momento eu fui para um outro segmento que, ao contrário do turismo, o mercado de viagens estava em crescimento, então eu fui para a área de e-commerce. Então participei de um founding team de uma empresa chamada Mais de 5, que é um hub de integração e automação para sellers que vendem Mercado Livre, Shopee, Marketplace. E estruturei a área de marketing do zero, né? Chegamos a 100 pessoas, passei 3 anos lá. E recentemente a empresa foi adquirida pela Sankyo, que é um grande RP aqui do Brasil. E no final ali de 2023 eu retorno ao Fly com a missão de virar CMO, e aí eu acho que o resto é história, né? Saímos de 300 colaboradores, reestruturei a área de marketing, e desde aquele momento, eu acho que número de headcount de time ali é praticamente o mesmo, e ano após ano a gente vem crescendo quase 2 vezes ali, em GMV influenciado, né? A gente já hoje, mais ou menos 70% de todo novo volume transacionado ali pela base de clientes já é de alguma forma influenciado de marketing. Então, esse número cresceu 2 vezes, era 35%, hoje já tá beirando 70%. Pô, que legal. E acho que eu vou querer entrar mais na história da OnFly, mas queria voltar um pouco na sua história, que acho que é muito legal a gente falar. O que que você acha que foi, tipo, essa virada sua de negócio, assim, que você era um cara que fez turismo, aí você foi para o marketing e você falou: "Pô, agora eu quero ser CMO". O que que te fez mudar a cabeça? O que que você quais foram as suas ferramentas para chegar no ponto que você chegou? Lembrando que esse dia saiu até uma pesquisa dos CMOs eh, mais relevantes do mercado e o Vini tá entre os top 10. O que que você fez antes dos 30 anos para chegar nisso, cara? Boa, eu sou um outsider no mercado de publicidade, né, mas minha formação em marketing foi dentro da administração, então foi Kotler na veia, foi entendendo mais mercadologia de fato do que somente uma camada de comunicação, que é 100% importante, mas comunicação ela é uma composição ali dentro da stack de marketing. Mas o turismo que eu antes via que era talvez seria uma desvantagem, falei: "Poxa, por que que alguém vai contratar alguém que é formado em turismo?". Eu vi que virou uma vantagem competitiva, porque eu trouxe o exemplo aqui da pandemia, né, qualquer coisa afeta o turismo, se você tem um desastre ambiental, socioeconômico, político, tudo isso vai afetar, o mercado de viagens, então você tem que desenvolver um olhar muito 360, e isso virou uma grande vantagem competitiva para mim, de carreira mesmo. Hoje eu tenho uma habilidade, muito genuína e quase que natural de conectar vários pontos que inicialmente é difícil de se conectar. Então isso virou uma vantagem. E aí, naturalmente, dentro do próprio turismo, eu comecei a estudar, marketing de destinos, comecei a me interessar mais sobre administração, sobre economia, psicologia comportamental. E aí foi quase um caminho super natural e desenvolvi gosto mesmo. Eu acho que eu sou apaixonado pelo que eu faço, apaixonado por marketing. Obviamente você lida muito com pressão. Inicialmente, eu tinha uma visão um pouco mais do marketing que a gente fala do criativo, assim, mas depois eu fui para uma camada mais de business, de negócio mesmo, que eu acho que configura muito o profissional que eu sou hoje. E virar CMO antes dos 30 foi quase que um KPI de sucesso. Então você beleza, se eu tinha mais ou menos uns 21 anos naquela época, eu falei: "Cara, eu tenho 9 anos para atingir esse objetivo, não vou conseguir isso talvez em uma grande corporação, qual que é a empresa de alto crescimento que eu vou construir um case, que eu vou entrar, fazer uma coisa que talvez ninguém fez ou resolver um problema muito difícil, e aí a partir disso vai virar quase que um KPI de sucesso". Teve um pouco de elemento de sorte, mas me cerquei de pessoas melhores do que eu, sempre tive mentores, sempre tive pessoas que eu aprendi, eu sempre gostei de estar nesses espaços, né, a gente conheceu inclusive um deles, né, que foi na comunidade da Growth Leaders Academy, então ali eu tive boas e grandes referências. Então, quando o Marcelo fez esse convite ali em 2023, eu estava numa uma outra empresa chamada Fester, que eu estava super bem, estava curtindo muito, mas aquilo estava de acordo com o meu objetivo de carreira, principal de carreira. Então, foi um movimento natural, eu tornei a Belo Horizonte, estava morando em São Paulo naquela época, e depois, tô aqui desde então, há quase 3 anos aqui, desde que eu retornei como CMO da Unfly. Escolher bem é uma forma de cuidado. Cuidado com quem você recebe, com o presente que você entrega e com o momento que você cria.
A Casa Lusitana reúne vinhos portugueses, azeites, conservas e produtos especiais para transformar ocasiões simples em experiências com mais sabor, presença e significado. Tudo com curadoria para quem gosta de boa mesa, bons encontros e boas histórias. E para ouvintes do LusaCast existe uma condição especial. Use o cupom 10cast e ganhe 10% de desconto. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição. Casa Lusitana, o melhor de Portugal, agora mais perto de você. Pô, que legal. Até mandar um abraço, né, pro Vitão da Fester, um amigo nosso também em comum. Grande Cara Vitor. que tá. É um cara que depois a gente poderia trazer aqui no podcast, que acho que é bem legal a história dele, como que ele tá reinventando a empresa dele. Também não pode esquecer, a gente falou de mentorado, tem o Rafa, o Mineiro, a Thay, que acho que ajudaram bastante a gente na trajetória. E quando você foi começando a falar os pontos, né, eu acredito muito nessa mudança que a gente fala de não olhar só o marketing, mas olhar o marketing em transformação de receita. Perfeito. E queria te fazer uma pergunta nesse meio, assim, quanto que você olha para o marketing para defender uma tese, para defender alguma coisa perante que hoje a OnFly é uma empresa que ela tem, além dos founders, ela tem um fundo atrás que está injetando dinheiro, então você tem que provar uma tese para eles e provar que cada R$ 1 gasto vai trazer pelo menos 2, 3, R$ 4, eu não sei qual que é a métrica que vocês usam. Como que você trabalha dessa forma? A nossa tese de negócio ela é muito clara, Cláudio, assim, e a nossa execução de marketing é quase uma consequência disso. A gente sabe muito bem qual que é o nosso tamanho de mercado, nosso mercado endereçável, a gente sabe muito bem qual que é a nossa fatia e a gente sabe muito bem que a gente está só no início. Hoje a Onfly ela já é a maior plataforma de gestão de viagens da América Latina, e muita gente chega para mim: "Nossa, vocês são grandes", né? Eu falei: "Cara, a gente tá só começando, né, a gente tem 2, 3% mais ou menos desse mercado". Então, e diferente do quando você olha para o negócio de viagens corporativas, é diferente do segmento B2C, onde que é quase uma compra diária ali do seu cliente, né, da sua aquisição, porque você está olhando para preço diretamente, é uma sensibilidade de preço muito maior. Mas você não acorda de um dia para o outro pensando em trocar de uma agência de viagem corporativa, uma empresa ela troca, mas a cada 2, 3 anos de fornecedor de viagem, e isso, é quase não é só para o mercado de viagem, mas se você trabalha num segmento de CRM, de negócio de tickets mais altos, essa troca ela não acontece todo mês, então ou quase toda semana. Então a gente entendeu isso, é um negócio que tem um lifetime LTV muito alto, né, então, é um tempo de permanência muito alto, então olhando para a nossa estratégia nesse momento é de crescimento de mercado. E não quem cresce mais, mas quem cresce mais rápido. Então a gente entende que tem um componente temporal ali para a gente crescer, olhar para essa Uhum. estratégia e criando uma nova categoria. Porque hoje a gente pegou duas partes que eram totalmente apartadas de uma empresa, que é a parte de gestão de despesas, a parte de viagens, e a gente colocou em uma única solução, né. E a gente tirou a camada somente de agência de serviço, né, e integrou uma tecnologia totalmente proprietária para a gente consolidar isso em um único lugar, então a gente precisa educar esse mercado. E para quem está na outra ponta, né, para o usuário final, é o único lugar que ele vai olhar, é uma gestão 360, é uma gestão transparente, em tempo real, e isso trouxe para a gente uma vantagem competitiva. A partir disso, a nossa estratégia de marketing voltou-se para a aquisição, então educação de mercado, posicionamento de marca, eh, e aí hoje o número de buscas, né, tangibilizamos aqui, o número de busca pela nossa marca é muito superior à nossa categoria, quase que 10 vezes. Então a gente começou a entender esse jogo e começou a trazer tudo isso para nossa estratégia de aquisição, de forma geral. E aí falando do fundo, né, o que o fundo te permite é talvez você arriscar mais, Uhum. né, mas a nossa tese é a mesma, ela se permanece a mesma, só que eu vou tomando mais risco em algumas verticais. Então, vou fazer uma televisão, vou fazer um avião no Rio de Janeiro, vou trazer um influenciador, e aí depois a gente coloca isso no modelo estatístico para a gente entender como que isso está sendo incremental. E é menos eu entender uma atribuição direta ali de, cara, qual que foi o last click, eu acho que isso é uma conversa até já batida no Uhum. mercado de marketing como um todo, mas hoje eu falo com várias pessoas, né, dentro de uma empresa, e às vezes em várias pessoas, momentos totalmente distintos.
Então, às vezes, tem uma conta que a gente está muito tempo negociando, um closer já está lá prospectando, às vezes até fala só que às vezes não é o tomador de decisão, às vezes é diferente, às vezes o tomador de decisão não tem uma dor e a gente está falando diretamente para um influenciador, né, às vezes com o champion ali, a nossa última campanha ela focou diretamente no champion, na pessoa que leva um fly para a empresa, que muitas vezes numa jornada B2B ela é totalmente esquecida. Né, e talvez é ela que tenha a dor final, que é ela que vai levar para o tomador de decisão. Então a gente entendeu um pouco desse jogo e a gente começou a tratar toda a nossa estratégia de marketing em cima disso. Pô, por ignorância própria, antes de conhecer a OnFly, eu olhava todas as agências de viagem corporativa, como assim, o tiozão que ficava na mesa e recebia os formulários Excel para cotar e depois mandava um PDF feio pra caramba com a minha viagem e era um parto falar com a pessoa. E aí depois acho que a OnFly ela quebrou um pouco isso. E esses dias foi um negócio muito engraçado e até depois se você quiser comentar um pouco sobre isso, eu tava falando com a moça que cuida das viagens aqui da Lusa, e aí e ela me manda um formulário ainda em Excel. Aí eu falei: "Pô, você conhece a OnFly?" Ela ficou abismada. Que E legal. assim, ela tá sendo uma baita, eh como que uma baita influenciadora pra galera aqui começar a usar um Fly, pra começar a usar, porque é uma dor dela. E acho que isso é muito legal. Tipo, e esse movimento eu queria que você explicasse um pouco esse movimento de também, não só chegar no cara de decisão, mas o cara de utilização da plataforma, porque melhora a vida da menina que tá aqui. Perfeito, perfeito. Você tocou exatamente no ponto que foi o elemento central da nossa última campanha, eh, e ela nasceu de várias perspectivas, vários comentários, várias pessoas que eu já vi que ela trazendo pra gente, trazendo em calls, trazendo como feedbacks, pessoas que já foram promovidas, já vi gente sendo expatriada por ter levado, eu já vi gente ganhando prêmio, na empresa por ter levado a fly, né, justamente porque esse processo historicamente ele sempre foi muito engessado. E aí quando a gente fala até de comunicação, a comunicação das grandes agências geralmente ela é muito engessada, focado às vezes na mesma pessoa, no tomador de decisão que é o cara que não tem a dor. E aí, assim, a gente tá falando de um universo de mais ou menos 160.000 empresas, 170.000 empresas, que eu acho que hoje no Brasil a gente consegue gerar valor diretamente. Se eu colocar mais ou menos 3 pessoas ali como tomador de decisão dentro de uma jornada que tomam conta das viagens e despesas de uma empresa, eu tô falando mais ou menos no universo de 500.000 de pessoas. Só que agora, se eu colocar o número de pessoas que viajam a trabalho, que tem dor diária, que às vezes tem que guardar um comprovante, que às vezes tem que usar o cartão de crédito próprio e depois de 90 dias vai receber o reembolso, se perder isso, não recebe, então tem quase uma inversão de valores, esse universo é muito maior. Então a gente começou a ir por uma estratégia de alcance para que mais pessoas conheçam o Fly e que essas pessoas levem o Fly para a empresa delas, né, as pessoas que têm essa dor diária, e aí a gente conseguiu mapear essas dores, começou a trazer entender qual a mensagem, entender qual o contexto que a gente iria falar com essas pessoas. Então, hoje no aeroporto da região sul e sudeste, é difícil ter algum que a gente não está presente, por exemplo. Hotel também, a gente tem várias estratégias, a gente tem digital, acho que nem se fala. E a gente começou a usar o humor como uma alavanca aqui de identificação, né, podemos dizer assim, porque acho que todo mundo ri, todo mundo para você falar de um problema, é mais fácil você às vezes rir dele do que você chorar com ele. Então a gente entendeu que isso é uma estratégia bem poderosa de awareness e olhando para o mercado, ninguém estava fazendo assim, então beleza, vamos ser o primeiro, vamos começar isso. E aí, quando a gente vai descendo ali na jornada, no funil, a gente começa a entrar com elementos de autoridade. Então, são mais de 3.500 empresas que hoje utilizam Fly, a gente tem auditado por uma Big Four. Então, tudo isso a gente começa a trazer também segurança para quem está na ponta, né, e resolvendo a dor de quem está vivenciando ali no dia a dia. Eh, Ponto importante que eu queria falar. Esses dias eu estava vendo um vídeo do pessoal do Borrão, e aí eu comecei a ver o vídeo, eu falei: "Cara, será que ele vai falar de OnFly?" Foi, tipo, muito louco. E aí ele terminou com o OnFly, e eu falei: "Pô, eu tô sendo educado, então, é exatamente pelo OnFly pra que esse humor chegasse". Como que você consegue pensar, assim, tipo, como a empresa ainda tem sua seriedade e tudo, embora você já usou Jorginho, você já usou essas coisas, mas como que você conseguiu fazer essa ponte de aceitação de levar uma marca séria a trabalhar com canais, assim, de humor, de stand-up e tudo, tentando conectar a estratégia? Cara, é uma excelente pergunta. Tudo nasceu com base em testes que a gente começou a trazer. E a gente observou, né, que vários sistemas, várias agências davam vários treinamentos,
ali para você utilizar um Fly. E eu vou falar aí um pouco especificamente do burrão, porque eu acho que o humor eu trouxe um pouco anteriormente, mas falando especificamente do teste do burrão, o burrão ele é um cara muito simples, né, que acompanha o canal dele ali, o Maurício, grande amigo nosso, já fez uns 3 merchans com a gente, mas ele é um cara muito simples, que ele não completou a quinta série, ele não tem a competência toda, só que ele é um CEO de uma grande multinacional, né, eu vi que tem uma comunidade muito assídua ali, que se identifica e sempre traz uma lição muito massa ali no final, e quebrando vários estereótipos. E a gente começou a olhar para o nosso produto, o produto da Onfly, a gente não quer que o produto Onfly você tenha vários treinamentos, a gente quer que seja tão intuitivo quanto uma viagem de lazer. Hoje você entra no Decolar.com, num Booking, você mesmo faz sua compra, sua reserva. Só que quando você vai no segmento corporativo, você tem que mandar um e-mail, você tem que ter um PDF, você tem que ter uma pessoa, às vezes, para fazer uma reserva que você provavelmente poderia fazer criando alguns fluxos de automação, de aprovação ali, trazer toda a segurança ali para a empresa, controle que uma empresa precisa, e economia e autonomia que o usuário final também teria. E aí, quando a gente levou para o burrão, ele não tem nenhuma competência, talvez ele não tenha nenhum treinamento, mas a empresa dele utiliza um Fly, né? E aí é tão fácil, é tão intuitivo que a gente viu uma sinergia de mensagem ali para o usuário final e conectou super bem. Hoje, pode me falar acho que foi a segunda ou terceira publicidade que a gente fez ali com ele, se tornou o nosso principal criativo em estratégia de conversão para você ter para o nosso cartão corporativo. Então, hoje a gente pega várias pessoas, já vi gari na rua falando que conhecia um Fly porque via o burrão ali comentando com a gente. Então, a gente viu que isso trouxe um alcance muito legal e trouxe uma identificação de mensagem muito positiva entre vários stakeholders, né. A gente está falando aqui do Claudio, que é CMO aqui da Lusa, uma multinacional, e também, viu essa mensagem. Então a gente começou a entrar nesses contextos, começou a entender, onde além do mundo corporativo que a gente poderia fazer uma inserção de marca, uma inserção de mensagem, e ter uma frequência de mensagem que também fizesse sentido. A gente foi recentemente, trazendo outro exemplo, a gente foi para o Rio de Janeiro fazer aqueles aviões com aquelas faixas, e a gente divulgou o nosso cashback, a gente falou que turistar por aí é muito melhor com o cashback da Onfly. Hoje a gente dá um incentivo toda vez que o colaborador economiza, então ele economiza para a empresa, ele ganha um incentivo para uma viagem pessoal ali com a Rap. Então isso é um ativo bem poderoso, porque você inverte a lógica ali do de consumo, né, você tem uma sensibilidade de preço menor no comparativo, porque a empresa tá pagando, então você quer ficar no hotel 4 estrelas, você quer viajar de Uber Black sempre, enquanto na viagem pessoal você vai ficar no hostel andando de patinete ali na orla, do Rio de Janeiro. E aí a gente entendeu esse momento de mensagem ali, cara, tá rolando maratona do Rio, vai rolar o Web Summit, um feriado emendado, bora entrar ali. E aí foi super positivo, eu recebi umas 4, 5 mensagens no meu WhatsApp aquele final de semana. Marcelo, nosso CEO também, teve investidor da Onfly que estava lá também, então viu. Então, é tudo na base de experimento, mas entendendo muito bem o contexto onde você quer que sua marca esteja inserida e olhando também como uma oportunidade. Cara, se ninguém fez, às vezes pode ser porque ninguém acertou, pode ser porque seja difícil, mas se você encontrar uma veia ali, pode ser um outlier ali pra sua marca, pode ser um game changer. Pô, é muito engraçado, porque esse negócio do aviãozinho, eu em uma casa antiga que eu trabalhei, né, a CEO falou: "Precisa ter aviãozinho em todas as praias de Santa Catarina e do Paraná, e durante dezembro e janeiro, a gente precisa bombar de avião". E eu não acreditava nada nessa estratégia, Uhum. mas como era a CEO que estava falando, eu: Bora lá, né. "Bora lá, né, tem que fazer". E, cara, o quanto que eu recebia de foto dos aviãozinho passando na praia, como que era legal, a galera curtiu demais. Eu não sabia que era uma mídia que tinha esse impacto, mas eu acho que na praia você não tá fazendo nada, você vê o avião, você acaba e ganha um impacto muito legal. Isso eu acho interessante. Eu queria fazer uma pergunta aqui capciosa, tá? E aí muito falando de arquitetura de marca. Perfeito. Qual que foi a decisão de vocês de, assim, por que não ter só a OnFly para colaborador e para empresa, e vocês quiseram transformar em 2 marcas? Qual que foi essa estratégia de ter a OnRap e a OnFly e não só a OnFly Perfeito. única? A Onfly, assim, a gente entendeu que a gente queria atuar somente no segmento de viagens corporativas. Muita gente perguntava pra gente pra ir para o lazer, mas a gente entendeu que talvez a Onrap, muita gente pedia: "Ah, cara, posso usar isso na minha viagem pessoal?". Não, mas beleza, vamos criar uma solução aqui e totalmente apartada de forma inicialmente. Por quê? Se às vezes um experimento que era um rap naquele momento, se o Claude que estivesse muito satisfeito com a viagem a trabalho dele, viajando de Onfly, se ele tivesse uma péssima experiência ali na Onrap, uma viagem no lazer, isso poderia comprometer a experiência dele,
na percepção de marca mesmo ali na Fly, que era uma coisa já sólida, naquele momento. Com o passar do tempo a gente entendeu, né, que a OnRap ela começou a gerar bastante valor, a gente começou a fazer bastante sentido, e a OnRap hoje ela se configura quase com um Gympass ali de viagens a lazer. E no último ano a gente integrou, né, mais de forma mais intencional ali as 2 marcas, elas funcionaram de forma muito apartada, e a gente criou essa feature do cashback. E aí até para aumentar o uso de empresas que utilizavam o Rap. Então eu falei: "Beleza, OnFly vai ser uma estratégia de distribuição para o Rap, então todo mundo que tiver OnFly, vai ter um Rap, então isso virou um diferencial competitivo frente a outras agências. E para OnRap a gente começa a trazer receita, em um modelo de negócio que é extremamente sazonal. No final do ano, né, em novembro, dezembro, janeiro, todo mundo para de viajar a trabalho e começa a viajar, a lazer, a férias. Esse ano que é um ano de feriado estendido para empresas que trabalham com B2B, é extremamente desafiador, né, você tem menos agendamentos, tem menos compras, então, principalmente no momento de Copa do Mundo. Então a gente viu uma oportunidade ali de integrar depois de um tempo, e hoje a OnRap ela só é comercializada, ela só é paga para quem não tem OnFly. Então se você quer ter OnRap, beleza, aí você vai pagar com a solução, com a MR normal, mas para quem tem OnFly vira uma vantagem, um ativo pra gente, e principalmente agora integrando as 2 soluções como uma feature ali do cashback, a gente começa a remodelar o comportamento do usuário final, ele trazendo economia para todas as pontas de retenção ali para o usuário. Porque no final das contas, se você economizar para a empresa, no final do ano você pode viajar nas suas férias na faixa ali, só pelo que você trouxe de economia para a empresa, e isso não tem nenhum custo adicional para a empresa, né. Todo o cashback da OnFly hoje é bancado pela própria OnFly. Pô, isso é muito legal, né, porque você começa a criar uma comunidade de os colaboradores começarem a pedir um Fly Exato. pra área de compras, pra área de viagens, enfim, para o CSC da empresa, e aí você vira até um negócio legal, esses dias eu estava vendo o pessoal da Total Pass, eu achei uma ideia, tipo, muito boa. Eles criaram 14 apresentações pra você, eh, você pode baixar no site deles, 14 apresentações pra você convencer o RH da sua empresa a contratar a Total Pass. E se você convencer, o cara ganha, tipo, 1 ano, 2 anos, 3 anos de Total Pass de Perfeito. graça. E assim, eles tiveram um boom de downloads das apresentações, eu não sei se realmente teve alguma, mas assim, eu gostei desse buzz de mercado. Cara, e é muito legal isso, porque imagina se todas as empresas de benefícios tivessem se posicionado somente para o time de RH. É o que a gente estava falando no início da nossa conversa, né, de muitas empresas B2B se posicionarem somente para o tomador de decisão e esquecerem do influenciador, do usuário final que está tendo a dor ali na ponta. A nossa tese é a mesma, né, e aí acabou que essa parte de arquitetura de marketing, integração da solução, estratégia de comunicação, ela foi quase uma consequência de uma estratégia de negócio. Que mais uma vez volta ao nosso papo inicial, né, que marketing precisa estar conectado à receita, ao negócio como um todo. Toda contratação errada custa. Seja tempo de liderança, dinheiro, cultura, e raramente alguém assume que o processo falhou. A Ito existe para mudar isso. Recrutamento consultivo, criterioso, alinhado ao negócio, e não só ao perfil do candidato. Mais de 100 empresas já entenderam a diferença. Se a sua próxima contratação importa, e importa, acesse o QR Code na tela ou o link na descrição e fale conosco. Ito, conectando as pessoas certas aos desafios certos. Pô, que legal. E agora eu vou falar um pouco mais de tese, acho muito legal. A gente tem um desafio muito parecido, eu e o Vini, que é a gente ir direto no B2B. O Vini, ele ainda consegue trabalhar com empresas mais small e medium, eu tô mais nas medium e larges, mas no final a gente tem públicos parecidos até, mas ICPs diferentes. E uma das coisas que eu queria entender, como que você acha que uma empresa que está focada mais no medium e no large, que não necessariamente a gente vai conseguir fazer campanha de Google, tudo que é muito tradicional, ela consegue chegar nesses decisores, ela consegue, de fato conseguir uma reunião quente para o comercial. Se você tivesse na minha cadeira, qual que seria a estratégia inicial que você trabalharia aqui? Pô, excelente pergunta e bem difícil de responder olhando como um outsider, mas olhando o modelo de negócio de empresas que trabalham com grandes contas, grandes tickets, você tem um formato totalmente distinto de empresas que trabalham em modelos totalmente self-service. Se você tem um mercado endereçável grande e um ticket baixo, né, não faz sentido você ter vários vendedores numa venda mais consultiva. Venda enterprise é puramente relacionamento.
né, o cara não vai converter em uma estratégia de Google, de Meta Ads, talvez ali uma estratégia de remarketing ou então de posicionamento de marca, de awareness para esse público possa fazer muito sentido, só que o que vai gerar mais incrementalidade para você no modelo, vai trazer receita na ponta, é justamente esse relacionamento que talvez vai durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, negócios às vezes mas às vezes de 3 anos. E às vezes você vai fechar 2 3 negócios que vão pagar a conta ali ao longo do ano e que já vão justificar totalmente a sua estratégia, mas porque você tem um mercado endereçável muito menor, um número de pessoas assim, muito menor, então não faz sentido você ir numa estratégia de massa como grandes marcas, principalmente estão posicionadas no B2C. Então entender muito bem qual a sua estratégia de go-to-market, sua estratégia de distribuição, isso é killer, mas isso vai partir do seu modelo de negócio, do seu ticket, qual que é o tamanho do seu mercado endereçável, então a partir dessas premissas começa a facilitar muito quais são as suas táticas e estratégias que você vai adotar. E nessas táticas, o que que você acha a estratégia de conteúdo? Como você vê isso? Olha, o que eu vejo como talvez como tendência, Cláudio, acho que conteúdo de autoridade, então eu vejo grandes lançamentos de pesquisa de mercado, né, onde você entra, trazes algo, em primeira mão para esse público que faz parte do seu mercado-alvo. Também posicionamento dos founders, estava olhando até para a própria OnFly e para o mercado como um todo, hoje 60% das buscas do Google não geram nenhum tipo de clique, então você não captura mais esse pixel para depois você pegar esse cara em outra ponta. Então, essa busca não quer dizer que ela não existe, mas ela está mais dispersa, ela está mais fragmentada, principalmente agora com o advento da IA, da inteligência artificial. Então você está bem posicionado, você usar os founders, C-levels como uma estratégia de distribuição e posicionamento, eu acredito que vai ser cada vez mais game changer para essas grandes contas. Então, autoridade, distribuição, acho que são a chave. Pô, muito bom o que que você estava falando aqui. Uma das coisas que eu acho interessante é que agora a gente tem 2 modelos que são muito hypados, que é o Event-led Growth e o Founder-led Growth. Modelos que de fato funcionam e eu acho que a gente está tendo experiências com isso, mas eu queria ouvir um pouco de você, o quanto que você acha que de fato isso vai ser fator decisor para a gente, chegar nessas large enterprise. Perfeito. Eu citei um pouco aqui sobre o comportamento, né, essa jornada cada vez mais fragmentada. E hoje na Fly, acho que isso já é um grande exemplo. Eventos hoje 30% dos nossos agendamentos vêm desse canal, então é uma estratégia quase de captura e de aceleração de funil, é muito importante, enquanto a estratégia de distribuição a gente vem colocando líderes, eu mesmo ali na Fly, o Marcelo, muito do que a gente faz, a gente depois repercute nas nossas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto imprensa às vezes, porque a gente entende que a gente consegue aumentar a capilaridade e colocar a marca em lugares que talvez somente uma TV talvez não faria, mas falei: "Cara, entramos pra televisão, fizemos uma ação no Rio de Janeiro, fizemos isso", é fazer barulho. A gente tem uma tese de fazer barulho com absolutamente tudo que a gente faz. Recentemente vou fazer uma coisa não tão óbvia que a gente executou, a gente fechou o name rights de um time de futsal, que foi agora é um Fly América Futsal, aqui de Minas, é um time bem tradicional. E por conta disso, da gente fazer muito barulho, porque entramos também imprensa, entramos com as redes sociais do Marcelo, conseguimos conectar com várias pessoas e fechamos toda a federação de futebol, né. Então é uma estratégia que já provou retorno em curto prazo. Isso a gente tá falando de menos de 3 meses que a gente fez isso. Quanto à parte de eventos, a gente tem 2 frentes hoje no Fly. A gente tem os eventos proprietários, que é de posicionamento, aceleração de funil, e tem as feiras que a gente patrocina, onde o nosso ICP tá hoje quase 20%, todo o mercado de tecnologia já utiliza o OnFly. Então, é um mercado que a gente tem muita penetração. Então, praticamente todos os principais eventos de tecnologia hoje do Brasil, a gente está presente. Eventos de financeiro, eventos de compras, eventos de RH, então e eventos de gestor de viagem. Então a gente procura estar posicionado, né, ser lembrado sempre que esses eventos acontecem e também trazer os eventos proprietários como estratégia ali de aceleração e posicionamento, porque a gente traz a mensagem que a gente quer dentro daquele momento. E o que a gente está fazendo dentro desse momento é co-construir. Então a gente tem uma comunidade hoje, acho que vocês aqui também estão olhando para essa estratégia, a gente posiciona os founders ali, mas a gente co-constrói ali com eles. Então a gente traz nossos stakeholders, às vezes, para trazer um conteúdo relevante, pegar as pessoas que mais engajam ali dentro da comunidade. Já fizemos vários hackathons, onde a gente trouxe líderes, de mercado, líderes de empresas que são contas aulas ali para fazerem parte do júri ali das nossas soluções que a gente cria ali com o time de tecnologia.
Então, isso quase que vira um flywheel ali que vai gerando valor em todas as pontas, mas hoje está muito bem conectado, a gente olhando todos os fundos com estratégia de distribuição e eventos hoje, desde sempre, eh, é um dos principais canais de aquisição para um flyer. Pô, eu brinco que eu vim fazer um podcast contigo e ganhei uma mentoria. Já anotei um monte de coisa aqui pra gente colocar de ação, time de marketing ali que se prepare. Mas eu queria voltar na estratégia um pouco de Founder-led Growth, e eu queria entender um pouco o seu lado quando você fala de diferenciação. Ultimamente, o que que eu vejo? Tá todo mundo colocando aquele videozinho da empresa, um cara embaixo e falando: "Por que a Onfly saiu de zero e cresceu 10 vezes nos últimos 5 anos?". Tipo, tô chutando. Cara, isso não tá cansado? Tipo, como que você diferencia que o seu founder não caia na linha de todo mundo e ele seja realmente um outlier que faça, frente para o mercado? Eu acho que eu tenho uma vantagem competitiva, porque o Marcelo ele realmente é um cara muito outlier do mercado. Bom, Uma das grandes razões de eu ter voltado ali para um Fly, porque o Marcelo foi um dos caras mais geniais que eu tive a oportunidade de trabalhar, então eu tenho o prazer de aprender muito ali com ele, e ele também aprende muito comigo, né? Eu acho que eu sou um dos direto a gente tem várias discussões discordando do outro, concordando também, mas sempre se ajudando e entendendo que a gente sempre pode aprender. E eu tento trazer um pouco disso para as redes sociais dele. A Marcelo, você vai ver, se você entrar nas redes sociais do Marcelo, você não vai ver ele falando só de viagens corporativas. Você vai ver ele falando sobre tecnologia, sobre humildade, falando sobre caráter. Então é algo quase que muito genuíno, né? Que a marca ela vai entrando ali naquele meio, mas as pessoas que estão seguindo o Marcelo, elas estão querendo entender o que que o Marcelo tem para falar e não necessariamente o que que ele tem para dizer sobre a OnFly. Então, quando a gente começa a entender isso, qual é a narrativa que você quer contar, mas contando sempre uma história autêntica e genuína, acho que tem tudo para dar certo essa estratégia de Founder-led Growth. Os posts meus que mais engajam foi sobre falar, sobre uma coisa não óbvia que a gente fez e qual foi o racional por isso. Ou às vezes falar da minha carreira, como que era, lá no passado eu tinha o desejo de nunca mais pegar um ônibus na minha vida, na época, porque eu morava em Contagem, estudava na Pampulha e trabalhava no centro, uma escala 6x1 ali. Eu falava: "Cara, o trabalho vai ser minha mudança de vida", né, e depois disso foi quase tudo que você vai fazendo vira quase uma consequência disso. Então você ter boas histórias, ter uma narrativa, ter uma história genuína, e onde que sua marca ela vai se encaixar naquele momento, mas acho que todo mundo tem uma boa história para contar. Eu, você, Marcelo, né, talvez o Thiago aqui, da Lusa, todo mundo tem uma história bem interessante e que a gente pode se conectar e entendendo como que a marca entra no meio do caminho, acho que vai ser quase uma consequência do que simplesmente uma estratégia, porque ninguém quer entrar na minha rede social para vir falar sobre um fly, que quer falar sobre o Vini também. pô, e eu vou fazer um uma ponte, mais uma, nesse podcast do que você falou, é a parte de conteúdo, a parte de Founder-led Growth, tudo. E aí o que que eu tô sentindo também? A utilização de IA muito grande para isso, pra geração de conteúdo. E aí, às vezes, eu fico até com medo de ler posts no LinkedIn, ler essas coisas, porque eu falo: "Cara, será que realmente o cara pensou nisso, ou se ele mandou pra IA e falou: 'Faz um conteúdo bonitinho'", e a gente já começa a reparar. Mas não é só isso, eu queria entender um pouco como você está usando IA na Onfly, dentro das suas atividades diárias ali, principalmente de marketing, e o quanto que você vê a IA ajudando na geração de conteúdo e trazendo ROI exatamente, porque eu acho que tem muita solução. Perfeito, Agora como que a gente canaliza isso e filtra isso exatamente para trazer resultado? perfeito. Acho que eu vou separar em dois momentos aqui, eu acho que olhando a IA hoje como uma ferramenta, a IA ela é extremamente capaz de replicar várias ideias, talvez superficiais, se você não trazer um bom embasamento. Hoje que eu vou falar o que eu particularmente o que eu fiz ali, eu tenho uma skill, onde eu trago todas as minhas referências, trago todos os canais que eu consumo, e eu falo o ângulo, né, eu a minha história, eu falo as coisas que eu consumo, eu falo as coisas que eu acredito, e ela me ajuda a encontrar às vezes um caminho de eu construir isso, mas entendendo a estratégia dos meus posts, que às vezes mais engajado, que menos engajado, então isso no final vira estratégia. Mas é muito claro hoje quando você vê alguém, né, que não tem consistência no que fala, não tem consistência nas coisas que acredita, e se você quer talvez diferenciar o que a pessoa escreve no LinkedIn, vai ouvir depois um podcast dela, vai conversar pessoalmente com ela, você vai ver nitidamente uma grande diferença, mas hoje narrativa a gente constrói.
Por outro ponto, né, o que como a gente está utilizando IA, acho que principalmente para automatizar tarefas operacionais, acho que o básico, feijão com arroz, que todo mundo vem fazendo, mas hoje o trabalho de enriquecimento, hoje eu falei do mapeamento, do que a gente fez no nosso CRM, né, de todo o nosso mercado endereçável, a gente buscou em várias fontes e a gente consegue trazer isso para o time comercial. A OnFly tem mais de 400 vendedores, então é muita boca para eu alimentar ali. Então, se eu trouxer quase que vários insumos, várias, jeitos e caminhos para ele melhorar, aumentar as taxas de conversão. A gente no final vai estar gerando valor. E no final eu acho que volta ali para o ponto de autenticidade, né, quem só replicar várias coisas que o mercado está trazendo sem um ponto de vista, sem uma coisa que seja interessante de ouvir, acho que vai naturalmente ficar para trás, porque o consumo, eu não sei se você já viu a estatística ali do LinkedIn, o número de posts do LinkedIn aumentou quase que 3, 4 vezes nos últimos 2 anos. Isso claramente quando a IA, se você até filtrar algumas palavras, alguns jeitos, né, eu tenho um pouco de raiva disso, porque eu usava bastante travessão, agora é quase impossível a gente utilizar. Mas tem alguns caminhos, né, algumas contraposições que você claramente percebe se alguém está utilizando inteligência artificial ou não, mas isso facilitou muito a nossa vida. Para criar, replicar landing pages, acho que é uma estratégia que a gente vem adotando lá e acelerou muito o nosso trabalho, criação de várias jornadas. IA não é mais assunto de TI, é assunto de quem quer continuar relevante no mercado. Isso vale para profissionais e para empresas. A questão não é mais se a sua área vai ser impactada por IA, é se você vai saber usar antes ou depois dos outros. A Luz Academy preparou uma aula gratuita de introdução à IA, pensando em quem quer começar de forma estratégica e prática a todos os ouvintes do LuzaCast. Acesse o QR Code na tela ou o link na descrição, tudo gratuito. Luz Academy, formando profissionais do futuro. Cláudio, uma coisa que eu até comentei com o meu time, na última semana, a gente simplesmente conectou a uma ferramenta nossa que estava plugada no computador de vários vendedores, toda chamada a gente consegue ver as transcrições. Se a gente voltar 4 anos atrás, para a gente entender, criar um ICP, posicionamento de produto, mensagem, analisar as principais objeções, quanto tempo que a gente levava para fazer isso? Hoje eu consigo pegar caos de 400 vendedores, tudo de uma vez eu consigo traçar quais são os concorrentes mais observados, mais mencionados, quais são as principais objeções, qual persona está sendo o champion, quem está sendo o meu principal blocker, e eu já consigo criar uma estratégia de posicionamento e distribuição baseada nisso. Entender qual canal que é mais mencionado, então coisas às vezes que você vai teria somente, às vezes, uma stack de palavras ali totalmente quali, e às vezes com 10 pessoas hoje eu consigo escalar em mais de 100 vezes. Então, acho que o potencial da IA é absurdo e talvez o que eu venho trazendo, talvez para o outro lado aqui, para o meu time, é que se você não escalar o Cláudio na enésima, quinta potência ali com inteligência artificial, você provavelmente vai ser uma pessoa que eu vou substituir com inteligência artificial. Então a régua de pessoas que eu quero ter no meu time, ela escala também potencialmente, exponencialmente. E isso vira quase que algo cultural. Então hoje a gente analisa, todos quantos tokens você está utilizando, todo mundo tem acesso à ferramenta de inteligência artificial. Isso acelerou muito o trabalho, né, das pessoas, mas hoje quase 70% do meu time é composto por pessoas mais sêniores. Então a gente entende que o trabalho que era puramente operacional, vai ficar para trás, e a gente vai começar cada vez mais a fazer gestão de times híbridos, né, entre agentes e pessoas também, humanos. Pô, eu brinco aqui que esses dias eu estava falando que a gente tá na cultura agora IA first, né, antigamente Legal. e foi muito engraçado, porque a gente precisou montar um produto novo esses dias. Cara, e assim, de verdade, seria um produto que a gente demoraria 1 mês, 2 meses pra montar. Porque ele tinha redes sociais, ele tinha tom de voz, ele tinha necessidade de criar uma identidade, criar o seu próprio site, enfim, tudo. Cara, a gente conseguiu criar esse produto em 3, 4 dias. Que E a legal. gente conseguiu colocar o produto, a gente lança esse produto daqui a 2, 3 dias e assim, 100% das vendas, funcionou perfeito, a gente criou um CRM atrás por IA, então assim, a velocidade que a gente colocou nisso e assim, eu acho que o time tá comprando muito. Vou te fazer uma pergunta rápida, já que você tá em IA, e depois eu quero terminar com 3 perguntas que eu acho super importantes, tá bom? Quando e do que você falou, tá, me provocou. Esses dias eu estava entrevistando uma menina, e ela
assim, maravilhosa, ela era uma copyright, assim, tem uma carreira muito boa, e ela falou: "Eu não quero usar IA, porque a IA me deixa burra". Uhum. E eu foi um blocker ali na entrevista, porque ela falou: "Pô, se ela não vai usar IA, ela vai ter uma limitação de capacity em geração de demanda". Como que você acha que é, tipo, carreiras assim como copyright, designer, essas coisas que hoje ficam muito mais fáceis com IA, elas vão seguir? Cara, olhando até pra menina que participou da entrevista, acho que ela tem até um ponto legal, porque a gente comentou, né, sobre como a IA às vezes escala a mediocridade, que ela eu vejo que as pessoas uma coisa que a IA não vai conseguir trazer, assim, é repertório criativo. E como é você entender muito bem qual que é o seu objetivo que você quer, talvez com um ponto de partida inicial, então você saber montar um bom prompt, saber, o que que você quer executar é um ponto muito positivo. Talvez o que um copywriter, um designer vai usar, aí é justamente para replicar a sua escala criativa. Então, eu vejo os designers do meu time, eu vejo hoje o Keyvisual ali, a gente criou o Keyvisual ali com o name rights ali do América 100% pautado por uma designer ali do time e ela criou, ficou genial, ficou uma coisa fantástica. Só que alguns outros pontos que talvez ela demoraria ali pra fazer desdobramentos ali dias, talvez semanas, ali ela fez em alguns dias. Pô, que legal. E por outro lado, eu vejo que o uso constante de inteligência artificial para isso vem deixando as pessoas menos, criativas no geral, né. Quanto tempo atrás a gente precisava, às vezes, ler um livro, aí depois a gente precisou ir pro Google, aí depois a gente hoje não tem nem paciência mais para assistir um vídeo inteiro, um filme no YouTube, a gente vai consumo cada vez mais curto, a gente que é aquela linha de conteúdo que a gente chama de brain roots, né, que talvez vem ganhando, bastante potência, bastante força nos últimos anos. E eu, por outro lado, eu valorizo pessoas que não dependem 100% da IA, mas utilizam a IA para escalar a sua potência. Então, saber se limiar, eu acho que talvez seja desafiador nesse processo, mas, as pessoas eu vejo, principalmente profissionais de marketing, correm o risco de se tornar pessoas preguiçosas. E a gente tem uma geração de pessoas que não vão saber trabalhar, muito bem e talvez isso vai ter um impacto que na sua máquina, a sua marca vai ser igual a 100 outras marcas que estão somente usando IA e não estão utilizando pessoas. Então, você ser uma empresa AI first, ser uma empresa que também que também escala a criatividade, é uma tese muito poderosa lá da Onfly, né, a gente vê inclusive, pregando, falando muito sobre canais offline, porque canais online todo mundo vem entrando, todo mundo vem produzindo conteúdo, vem virando quase que um platô, marcas muito parecidas, e a gente começa a buscar mídias de atenção. Então, trazendo spoiler aqui, a gente está indo para um hub proprietário lá em Confins, a gente começa a ir para canais de out of home, a gente foi para o cinema, a gente começa a pegar essas mídias que a gente entende, que a gente começa a captar mais atenção em um ano totalmente desafiador ali para o B2B e utilizando a IA para escalar, principalmente na estratégia de tomada de decisão. Hoje, até os pontos que a gente entrou, a gente fez uma análise super complexa de todas as empresas que estavam no HubSpot, entendeu quais eram os clusters de empresas onde tinha maior concentração, cruzamos com o inventário ali de um parceiro nosso de out of home, que foi a Eletromidia, e aí a gente entendeu quais eram os spots que a gente ia entrar que potencialmente iriam trazer um pipeline influenciado muito maior dentro dos próximos meses. Então, assim, se eu particularmente tivesse deixado somente para IA, pega os principais lugares ali e não tivesse uma capacidade de direcionamento, provavelmente minha estratégia traria um retorno bem menos efetivo do que se eu não tivesse uma mente pensante que estivesse entendendo quais são os fundamentos básicos ali que iriam potencializar minha estratégia. Queria terminar aqui nosso papo com 3 perguntas que eu acho muito legais. E assim, eu brinco que, elas são um pouco capciosas em algumas coisas. Primeiro assim, desde que você teve na sua carreira, principalmente no on-fly agora, qual foi a aposta mais arriscada que você fez e que se desse errado, tipo, seria o red flag total? Cara, com absoluta certeza foi a gente para TV aberta no ano passado trazer uma grande atriz global, que naquele momento foi a Ingrid Guimarães. Eh, Talvez, acho que mais de um terço do meu budget estava concentrado dentro dessa estratégia, não é uma estratégia barata, mas a gente tinha os fundamentos muito bem alinhados e talvez meu desafio ali seja fazer alinhamento. Falei de: "Pessoal, isso aqui não vai trazer mais lead no curto prazo,
isso aqui não vai trazer receita aqui no curto prazo. Isso aqui é uma construção para a gente falar com os 95% do mercado que não está pronto para compra. A gente tem isso muito bem mapeado. E aí, talvez o impacto, coisa que a gente fez ali no ano passado, a gente só tá colhendo o fruto agora, né. Então, a gente nasceu de uma estratégia de pequenas e médias empresas, começou a ir para grandes contas, então a gente criou uma estratégia de EBM e a gente começou a ver que isso também estava impactando as grandes. Tem uma grande multinacional, nossa maior conta, ela foi para o nosso board e o nosso investidor perguntou assim: "Cláudio, qual foi o fator decisivo para você ter levado a Onfly, pra você ter escolhido a Onfly?" Porque ela já tinha um histórico de muito longo com grandes agências mais tradicionais com mais tempo de mercado, e ela falou: "Foi o marketing." Na hora que ela falou aquilo ali, eu estranhei, e aí eu falei: "Por quê?" Porque, cara, meu CFO passava no aeroporto e via Onfly, via vocês numa página ali que ele seguia, num perrengue chique, no Faria Lima Elevator, aí depois viu vocês no Jornal Nacional, no Fantástico, e aí na hora que ela trouxe isso, cruzou exatamente com o que a gente falou inicialmente sobre entender muito bem da jornada e quem são as pessoas que estão dentro desse processo de compra, tomada de decisão. Então foi quase que algo que top down, a gente falou muito de bottom up, né, do viajante pro tomador de decisão, mas foi uma coisa que veio de um C-level. Então, isso endereçou muito bem a nossa prática. Tem vários autores que falam um pouco sobre isso, né? Brian Sharp, do livro How Brands Grow, sustenta muito essa tese, mas era uma tomada de risco, né? Talvez poucas marcas B2B aqui no Brasil fizeram isso, mas quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente vê grandes marcas indo lá eu esqueci o nome daquele jogo de futebol americano, que eu não sou do universo de futebol americano, NFL? da NFL. O Super Bowl ou não? Super Bowl, Super Bowl. Precisa cortar isso aí não, é bom que mostra minha ignorância aqui dentro desse universo, mas é algo muito comum, né, a Salesforce já faz isso há um tempo, a Ramp, que é uma grande referência, pra gente, e eu falo muito gosto muito da tese da Ramp, porque a Ramp ela gera valor pra parte mais crítica da empresa, que talvez deveria ser a mais séria, que é o financeiro, né, é um produto, uma solução financeira, e contábil ali pra empresa. Então qual assunto mais sério do que isso? E eles foram pra uma tese de humor, foram para o Super Bowl, para o intervalo talvez mais caro, então é algo muito natural no mercado americano, e a gente entende que a gente está remodelando o playbook de construção de marca B2B, e a gente conseguiu ver esse movimento de risco durante um resultado que a gente fez durante 2 semanas, né, TV, mas teve um resultado incremental do Q3 inteiro em receita. Então, foi muito legal, foi muito positivo, mas foi uma tomada de risco que se tivesse errado, teria talvez grandes consequências, mas faz parte. A gente entende que, cara, você pode errar, mas quais foram os aprendizados que você teve ali dentro dessa tomada de risco que você teve, né, desse risco? O que que você aprendeu com isso? Você não pode replicar isso novamente, né, ou então se replicar de um novo ângulo, diferente do que você fez. Pô, eu acho muito legal, assim, eu viajo bastante, né, nos 3 últimos meses mais ainda, e normalmente eu chego no aeroporto umas 4 da manhã e aí eu já começo a tomar, tipo, soco na cara de on fly, né, porque eu vou passando ali pela esteira, on fly, aí eu entro na sala de embarque, on fly, aí tá na televisãozinha da Azul, on fly, então assim, isso é bem legal, essa construção de marca. Segunda pergunta que eu queria fazer aqui desse último bloco era o que você separa para você, qual que separa o que de fato é um marketing estratégico do que um marketing sabor estratégico, que pareça estratégico? O marketing sabor estratégico é aquele que no final ele não vai gerar mais vendas, né. Eu acho que marketing ele serve para ajudar o time comercial e ele precisa estar em sinergia ali com o time comercial. Quando você começa a olhar somente para métricas de vaidade, e as métricas de vaidade eu discordo que elas não tenham o seu valor, mas eu entendo que elas são um caminho para você chegar no que importa. Então, o número de seguidores que você constrói, o número de alcance que você tem, ele é basicamente uma correlação para você gerar receita no final da empresa. Então o marketing estratégico, já conectando com o segundo ponto, ele vai olhar diretamente para o PNL. Ele vai entender quanto que ele tem de caixa, quanto que ele vai influenciar no EBITDA, se vai ser positivo ou negativo. Se você está atuando em um segmento de varejo, por exemplo, qual produto, né, vai, afetar a margem que você tem. Então, isso vai mudar como que você joga o jogo, né. Seja no B2C, seja no B2B, o marketing que ele não está conectado à receita, ele é um
Sabor marketing talvez seja mais uma estratégia de somente de comunicação, que é importante, mas é somente um dos 4 P's, né. E aqui a pergunta final, assim, se hoje você tivesse que dar uma dica aos CMOs que ainda olham o marketing como basicamente criativo, qual que você daria para ele mudar do marketing criativo para um marketing que realmente gera receita? Qual seria a sua dica? Acho que o ponto que foi fundamental pra gente foi estar muito próximo ali no time comercial e isso, consequentemente, ele entrar para produto. O cashback foi uma feature que o marketing lá da Onfly criou. Quando a gente olhou para o mercado como que ele como que era o comportamento daquele mercado, quando a gente olhou os questionamentos ali do nosso cliente, falou: "Cara, eu não tô conseguindo gerar economia, não tô conseguindo gerar save, meu budget só diminui, qual que é o incentivo que a gente poderia dar?" E aí a gente fez basicamente uma análise SWOT. A gente precisava dobrar nosso resultado esse ano praticamente, com um incremento de mais ou menos 17% ali no budget. Cara, você tem uma dissonância muito forte aqui. Não é somente um jogo de comunicação, não é um jogo somente até mesmo de distribuição. É beleza, é olhar meu CP, entender quais são as dores, olhar internamente quais são as minhas forças, e aí a gente começa a tratar uma estratégia, trouxe para o produto, trouxe para o início do trimestre, porque a gente entendeu que a gente poderia trabalhar isso ao longo do ano, e cohortando ali, quanto antes a gente trouxesse a maior parte do componente das empresas, mais rápido elas entregariam a minha meta ali de novo GMV. Então, você entendendo muito bem esse modelo de negócio, você entendendo muito bem como funciona o seu mercado e o business, né? Qual que é o principal objetivo? É penetração de mercado, é retenção, é melhorar a margem. Você começa a trazer melhores estratégias e sentar, ter melhores conversas com o seu CFO, com o seu CEO e até mesmo com o board da sua empresa. Pô, que legal. Vini, primeiro eu queria te agradecer. Tipo, foi um prazer você estar aqui nessa nova edição. Ser o primeiro convidado, nova edição. Obrigado. Espero que eu tenha saído bem na função de hosts. Ainda estou um pouco nervoso. Obrigado aí, pessoal, também por entender. Queria te falar que uma das empresas do grupo e patrocinadora do podcast é a Casa Lusitana. A gente tem uma experiência de fato portuguesa dentro dessa casa, onde que a gente tem vinhos, azeites, especiarias portuguesas. É um lugar muito legal e você está super convidado para ir lá. E ela mandou uns pastéisinhos de Belém da casa de E Maria legal. pra gente comer aqui. Espero que você goste e fica o convite pra gente ir lá, tá? Obrigado. Pessoal, obrigado. Baita honra estar aqui e tô ansioso agora para comer esse pastelzinho de Belém, tomar um vinho, que eu sou apaixonado. Tá certo. Gente, muito obrigado e até o próximo episódio do LusaCast.